Obrigado. Eu vou levar no máximo 3 minutos. Eu gosto muito de ler a Bíblia Sagrada. Eu gosto muito de ler a Bíblia Sagrada. Se puder fazer um convite a todos nós que professamos o cristianismo, em qualquer situação, evangélico, um católico, ou saindo da seara, indo para o espiritismo, ou religiões de matizes africanas, Umbanda, Candomblé, que respeito e aprecio muito também, qualquer situação, qualquer escolha, budismo, taoísmo, islamismo, mas no caso específico do cristianismo, temos muito que aprender com a Bíblia Sagrada. E eu gosto do Velho Testamento. E quando a gente trabalha o Velho Testamento, existem algumas figuras do Antigo Testamento que são emblemáticas. Abraão foi emblemático, Isaac emblemático, Jacó emblemático. Os filhos de Jacó que deram origem, os 12 filhos de Jacó, as nossas vidas até aqui hoje. Muito além de Jacó. A gente pode chegar em Davi, e quando chega em Davi, ele teve um filho que cometeu muitos erros, como todos nós cometemos. Davi cometeu, o homem mais amado de Deus, cometeu muitos erros. Quem não conhece a história de Davi? Mas Davi teve um filho, que também Deus amou muito, que cometeu muitos erros. Eu falo de Salomão, e o grande Salomão. E Salomão, ele só pediu uma coisa para Deus, e Deus presenteou com essa oportunização, com essa habilidade, que foi a sabedoria. Eu só peço uma coisa para Deus: Deus, eu vou encarar um júri, ou quando eu vou entrar, Cláudio, numa sala de aula, eu sempre peço sabedoria. Sabedoria. Sabedoria em ouvir, em saber argumentar. E eu pedi para Deus que depositasse mais hoje ainda, aquilo que Salomão pediu, que eu pedi para mim, e que eu pedi também, Senhor, Dr. Edson. Eu não peço dinheiro, eu só peço saúde e sabedoria. Saúde, estou caminhando bem, mas sabedoria ainda me falta muito. Se for colocado uma escala de 1 a 10, me dou uma escala 1. Tenho muito que aprender. Mas eu pedi sim para Deus que a sabedoria que caía em Salomão recaia sobre vossas excelências. Porque hoje, vocês não são pessoas comuns. Não, não são. Temos o juiz presidente, o nosso presidente. Mas a decisão da vida desse homem está em vossas mãos. E quando eu falo em sabedoria, a melhor decisão é que vocês tomem a melhor decisão. Humildemente, medíocre professor, humilde advogado, no meu entendimento, caminhando junto com o Ministério Público, o exercício da sabedoria. E eu peço perdão, porque eu estou expressando a minha opinião, porque eu acredito nesse rapaz aqui, eu acredito em você. Mas eu tenho que te falar, tu pode ir para a tua casa, ou tu pode ir para o presídio. E que Deus, a sabedoria que deu para Salomão, esta sabedoria magnânima, recaia sobre vossas excelências. Porque hoje, vocês são juízes. Juízes, de fato. A vida desse rapaz aqui, Joel, a tua vida, está na mão desse conselho de sentença. Mais do que um aparato constitucional, mais do que a menção no Código de Processo Penal, é a mão divina, que eu acredito, porque eu sou sim cristão, que deve recair sobre vossas excelências. E que recaia, mão cheia, a sabedoria para tomar a melhor decisão. Deus ilumine vocês. Eu imploro sim. Segundo quesito, negativo de autoria, não. Se marcarem sim, vai para o terceiro quesito, onde se absolve esse rapaz. É a medida de justiça, é o meu entendimento. Mas a decisão, ou como se diz aí fora, a bola está com vossas excelências. Deus ilumine vossas excelências. Excelência, finaliza aqui. Obrigado, doutor. Então, doutor Edson, o Ministério Público vai à réplica? Excelência, pode ser algum. Então, ficam encerrados os debates.
eu pergunto aos senhores jurados se precisam de mais algum esclarecimento de fato sobre a matéria ou se se encontram em condições de fazer a votação. Se encontram em condições de votar. Os senhores jurados querem prosseguir com a explicação dos quesitos e diretamente? Precisam de algum intervalo? Não. Então passaremos diretamente. Leila, eu peço que entregue uma via para o doutor Edson, uma para o doutor Rinaldo, por favor, dos quesitos. Doutores, eu saliento apenas que os quesitos, obrigatoriamente, por lei, têm que ser descritos como consta na pronúncia. Sabemos que existem teses defendidas pelo Ministério Público em plenário e teses defendidas pela defesa, mas a elaboração do quesito tem que ser exata e rigorosamente como consta na pronúncia, como transitou em julgado. Claro que no momento das explicações podem ser feitas ressalvas. Fique tranquilo, excelência, nenhum reparo iremos fazer, tá certo? Perfeito. Também um reparo da defesa também. Leila, então, tira mais um para mim, por favor. Não, é só esse da desclassificação, né, que sai. Não foi tese, foi só a negativa de autoria, é só o 4. Então, o quinto virá o quarto quesito, né? Eu vou passar, então, a fazer a explicação dos quesitos ainda em plenário aos senhores jurados, e eu peço aqui a colaboração do doutor Edson, do doutor Rinaldo, tanto da acusação quanto da defesa, que no momento que sentirem a necessidade de fazer qualquer intervenção, os senhores fiquem muito à vontade, ok? Eu vou tentar ser o mais didático com os jurados nesse momento. Senhores, essa sessão do Tribunal do Júri ela é muito sui generis, porque ela não envolve apenas uma tese apresentada pelo Ministério Público ou pela defesa, ela envolve a própria revisão do conteúdo narrativo da denúncia, em termos de ação. O primeiro quesito, que é o quesito da materialidade, ele ficou redigido no nosso mapa exatamente como o Código de Processo Penal manda, mas eu quero fazer uma ressalva aos senhores. Ficou assim redigido. No dia 28 de dezembro de 2003, a vítima, Andrelina Lopes da Silva, foi golpeada com uma perna manca, conforme o laudo de necropsia constante no identificador 508-12106 dos autos, sendo essa a causa da sua morte. Isso é o que consta na denúncia, e isso é o que consta também na pronúncia. Mas não é o que o Ministério Público defendeu em plenário. O Ministério Público sustentou aqui, tal qual o doutor Reinaldo pela defesa, que não houve um golpe de perna manca. Então, os senhores jurados, se concordarem com o Ministério Público e concordarem com o doutor Reinaldo, também por conta da negativa de autoria em relação à ação de desferir um golpe com perna manca, os senhores votam não nesse quesito. Agora, se os senhores discordarem do Ministério Público e discordarem também do doutor Reinaldo, o caminho contrário, obviamente, que é o sim, é aceito também pelo direito, porque os senhores têm a íntima convicção do julgamento. Com isso, os senhores não estão dizendo que a vítima não foi atingida e que ela não morreu. O que os senhores estão dizendo aqui é que ela não foi atingida por um golpe de perna manca. Ainda que os senhores dissessem, doutor, mas não tem como elaborar esse quesito de uma outra forma, é como consta na pronúncia. A admissibilidade da pronúncia foi feita dessa forma. Não podem ser feitas alterações do conteúdo e dos limites da pronúncia, justamente a pronúncia que provoca os limites do julgamento ao Ministério Público, né? Então, o quesito tem que ser redigido exatamente dessa forma. Mas os senhores têm liberdade total para discordar e acompanhar o raciocínio do Ministério Público ou acompanhar o raciocínio do doutor Reinaldo, da doutora Elisandra. Não preciso até dizer, mas ainda assim eu farei para evitar qualquer tipo de dúvidas, que a caso os senhores votem não no quesito da materialidade, encerra-se a votação. O quesito número 2, por lei também determinado, quesito de autoria, indaga aos senhores. O acusado Joel Carlos dos Santos, devidamente qualificado nos autos, praticou o fato descrito no primeiro quesito. Observem que esse quesito também está diretamente inserido com a fala do Ministério Público e com a fala do doutor Reinaldo, que sustentam não ter ocorrido o golpe, o ato de bater com uma perna manca,
mas apenas o do empurrão na janela. Então, se os senhores concordam com a tese do Ministério Público e com a tese da defesa, o caminho aqui é o voto do não é? Da mesma forma. Agora, os senhores têm a íntima convicção, garantida pela Constituição Federal, de entender de forma diversa e aqui adotar o sentido contrário, que é o voto do sim. Com isso, os senhores já caminhariam para uma hipótese de condenação. E o quesito número 3 é o quesito de absolvição, é um quesito genérico determinado pelo legislador brasileiro, que indaga aos senhores se por qualquer causa os senhores absolvem o réu. A pergunta é feita dessa forma. O jurado absolve o réu? Aqui entra a legítima defesa, entra a negativa de autoria, se os senhores não estão convictos em relação ao conteúdo de prova. E aqui o caminho já é um pouco contrário, né? Aí, obviamente, seria o sim, acaso os senhores concordem com a MP ou com a defesa, ou, se não, se os senhores entenderem que é uma hipótese real de homicídio, votam não. Com isso, eu quero dizer que os senhores acabam tendo, isso é muito sui generis, 3 perspectivas de absolvição. Da materialidade, da autoria e o quesito número 3. Me permito uma claro. humilde contribuição na sua excelente e boa didática, Excelência. Baseado na nossa manifestação ainda há pouco feita, e Vossa Excelência foi categórica agora no final, realmente foi igual aquele centroavante, né, principalmente do Paysandu, aos 49, que levanta a torcida. Então, o senhor foi categórico agora no último segundo. Então, os senhores jurados, em qualquer das hipóteses apresentadas por Vossa Excelência, se alcançarem aquilo pedido pelo Ministério Público, que é a absolvição, nada contra, entendeu? Seja no segundo quesito que eu apresentei, seja no terceiro, seja no primeiro, mas enfim, Vossa Excelência definiu muito bem agora no final, sem mais nada a acrescentar. Obrigado, Excelência. Acaso seja refutada a hipótese de absolvição, como houve pronúncia do réu por um homicídio, a hipótese de um homicídio qualificado, os senhores são obrigados aqui, se for refutado nos quesitos anteriores à hipótese de absolvição, a definição se se trata de um homicídio simples ou qualificado. Por isso que no quesito número 4, repito, que só será votado, acaso os senhores afastem uma hipótese de absolvição, indaga se o acusado Joel Carlos dos Santos, ao golpear a vítima com uma perna manca, valeu-se de recurso que dificultou a defesa da vítima ao surpreendê-la de madrugada em sua própria residência sem que ela tivesse chance de reação. Repito, os senhores votam de acordo com o que consta na decisão da pronúncia. Tá? Doutor Edson, pelo Ministério Público, satisfeito com as explicações? Sem sombra de dúvida, Excelência, estou satisfeito. Doutor Rinaldo, doutora Elisandra, pela defesa, alguma questão a mais na explicação? Satisfeito a defesa, então vamos converter o plenário em sala secreta para que nós possamos, então, fazer a nossa votação. Senhor Joel, o senhor aguarda lá fora, por favor. Antes de fazer a publicação da sentença, eu gostaria de fazer um registro muito breve, de 30 segundos. Eu não tenho procuração, não posso falar pela instituição, apenas o presidente do Tribunal de Justiça pode fazê-lo. Mas a minha condição de magistrado me permite a liberdade de expressão. Eu gostaria de dizer para os senhores que é o meu entendimento muito particular que o Poder Judiciário ele tem uma dívida secular com a sociedade brasileira. E eu digo para os senhores também que não são poucos os juízes que têm feito um esforço hercúleo para corrigir alguns problemas dentro das nossas limitações que nós temos dentro da instituição, nas nossas relações interinstitucionais, e isso reflete diretamente na transparência que tudo que está ligado ao poder público, à administração pública, deve guarnecer. Não por outra razão, o Poder Judiciário do Estado do Pará volta a ser premiado, mais uma vez, num grau de liderança em relação à sua transparência institucional, e eu presto contas aqui com os senhores, principalmente com os membros do Conselho de Sentença, do nosso Índice de Eficiência Judicial, o IEJUD, que é aquilo que, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, verifica a qualidade da prestação jurisdicional de imunidade.
O IEJUD dessa vara, em maio do ano passado, quando eu aqui assumi, era de 80%. Nós estamos em mais de 98% esse ano. Falta muito pouco. E, assim, para alcançar 100, a gente está falando de 1 ou 2 processos. A gente, às vezes, anda, meio-dia a gente chegou em 100. Aí o doutor Edson apresenta 2 denúncias, a gente cai para 98 de novo. Então, assim, os crimes estão praticados, as relações são dinâmicas, a gente está fazendo a nossa parte, mas eu gostaria de deixar esse registro para que os senhores tenham a seguinte consciência. Esse trabalho não é na figura do magistrado, não é o juiz, não é só o juiz. O juiz é apenas e tão somente uma figura, é um elo dessa polia muito grande, dessa engrenagem muito grande. E os senhores têm um trabalho fenomenal dentro desse resultado, porque eu sei o quanto é cansativo, minha esposa já foi também jurada durante algum tempo, e eu sei o quanto é tormentoso a gente largar as nossas funções nos nossos órgãos públicos e, enfim, a gente ter o afastamento, muitas vezes, dos familiares, nas sessões que terminam fora do nosso horário normal de expediente. Por isso eu gostaria de fazer um agradecimento público a todo mundo que participa desse resultado nosso satisfatório do IEJUD, começando pelos nossos estagiários, oficiais de justiça, analistas, auxiliares, promotores, defensores, advogados, todos que compõem, e sobejamente os senhores membros do Conselho de Sentença, titulares ou suplentes, todos que estão conosco todos os meses aqui. Muito obrigado. Vamos então para o nosso, sem maiores delongas, para o nosso segundo e último ato solene. Eu peço que todos fiquemos de pé para a leitura da sentença e a gente poder então dar fim à nossa sessão. Joel Carlos Santos Cardoso, devidamente qualificado nos autos, foi pronunciado como incurso no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal Brasileiro, pelo fato praticado contra a vítima Andrelina Lopes da Silva. Instalada hoje a sessão plenária de julgamento, na ausência das testemunhas, foi visualizado o vídeo da audiência de instrução e julgamento na primeira fase, realizando-se um interrogatório do réu em seguida. Oportunamente, as partes procederam aos debates, momento em que sustentaram as suas pretensões em plenário. A seguir, formulados os quesitos conforme termo próprio, o Conselho de Sentença, reunido em sala secreta, reconheceu a hipótese de absolvição diante da não demonstração da materialidade do crime. Como consequência lógica, acatando a soberania dos vereditos, declaro improcedente o pedido final contido na denúncia, absolvendo o réu Joel Carlos Santos Cardoso de todas as acusações constantes no processo, em conformidade com o disposto no artigo 492, inciso 2 do Código de Processo Penal. Como consequência, isento de custas, sentença publicada no plenário do Tribunal do Júri, intimadas as partes nesta data, de 21 de agosto de 2025, assinada a sentença por mim, Homero Lamarão Neto, juiz titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri. Esta é a decisão da sociedade que deve ser respeitada. Doutor Edson, pelo Ministério Público, fluxo recursal. Não, excelência, em hipótese alguma, o Ministério Público, no caso, deseja recorrer. O presente processo pode rumar para o arquivo. Em adendo à nossa fala, a chefe Paula está ali, no caso, dizendo que o almoço está, no caso, aguardando os senhores jurados. E o outro registro, excelência, este de cunho, no caso, e no momento em que ocorreram algumas promoções por desembargo, né? Ainda Vossa Excelência, inclusive, participou. Muitas pessoas me perguntam, no caso, sobre a minha promoção também, porque, inclusive, a sua colega, a doutora Sara, trabalhou comigo ainda faz pouco tempo, né? Foi a juíza agora por desembargo. Muitos juízes que trabalharam comigo, hoje o presidente do tribunal trabalhou comigo aqui no júri, outros já morreram, inclusive, infelizmente, morreram, e eu estou ficando aqui ainda, né? Eu ainda estou por aqui, ainda estou aqui, né? Mas eu só queria, por que eu estou falando isso aqui agora? Isso não tem preço, doutor. Olha, o senhor que é professor, quando me perguntam o que é que te deixa, o que é que te mantém no júri desde 92, essa situação que a gente está vendo agora em plenário ali, em que é a justiça realmente, como Vossa Excelência fez a observação ainda há pouco, ocorrendo, seja para condenar, seja para absolver, mas um resultado. Situações que em outras vagas não se vê resultado, infelizmente, resultado que eu digo assim, prático.
prático, em que passa despercebido da sociedade. Pode até ver juízes aí do posto do Dr. Flávio Sanches Leão, que eu gosto muito de registrar, produz todo o tempo uma produção altíssima de decisões, realmente de situações, no caso do juiz singular. Mas no júri a gente vê, no caso, no semblante das pessoas ali, o fim de um processo, né? O término de um processo, como Vossa Excelência ainda há pouco colocou. Esse registro eu queria fazer, Excelência. Obrigado. Obrigado, doutor Edson. Muito obrigado. Doutor Rinaldo, doutora Elisandra, pela defesa, o fluxo recursal. Sem recurso. Só humildemente, 30 segundos, se eu me permitir, claro, de um pequeno comentário, dizer que foi uma oportunidade e um momento de aprendizado, uma gratidão estar nesse evento, nesse ritual, sob a sua presidência. E, doutor Edson, se um dia eu puder ver no Tribunal de Justiça como desembargador, será um privilégio. O senhor tem todo o aparato muito preparado, uma condição intelectual diferenciada. Deus ilumine o senhor nessa trajetória também. E nós temos aqui um advogado, Felipe. Bom te ver aqui, meu amigo. Também a todos, famílias, todos. Obrigado pela participação. Jurados, Deus abençoe vocês todos. Muito obrigado, doutor. Então, a sentença fica transitada em julgado. Eu agradeço a presença de todos e dou a sessão como encerrada. Obrigado e desejo um excelente dia a todos.